Meu nome é Júlio César Finger, assumi o CEAF em meados de 2003. Ao seu Scheller de Moraes, atuei aqui no CEAF lá por 2010. Eu fui o segundo diretor do CEAF. Meu nome é Mauro Fonseca Andrade e eu tive a honra de ser diretor do CEAF entre abril de 2011 a janeiro de 2012. Luiz Inácio Vigil Neto, diretor do CEAF entre janeiro de 2012 a outubro de 2014. Olá, eu sou Alexandre Siknovski-Saltz, tive a honra de ser diretor do CEAF no período compreendido entre outubro de 2014 e junho de 2015. Meu nome é Luciano de Faria Brasil, eu fui diretor do CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul entre junho de 2015 e junho de 2019. Eu sou Caroline Vaz, fui diretora do CEAF no período de 10 de junho de 2019 a 7 de junho de 2021. Bem, o maior desafio durante a minha gestão, particularmente no início, foi deflagrar o processo de introdução de métodos de ensino à distância e de universalização do ensino remoto no âmbito do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Aquela era uma fase intersticial, em 2015, no qual nós fazíamos a transição do analógico para o digital. E graças aos investimentos feitos, inclusive, pelos meus antecessores, que haviam já comprado os equipamentos necessários, nós pudemos avançar na instalação dos estúdios, do primeiro estúdio que nós tivemos no âmbito do CEAF, uma sala de aula convertida em estúdio de gravação. E essa introdução do ensino à distância levou ao desenvolvimento de vários produtos, aulas gravadas, eventos síncronos, eventos assíncronos, enfim, toda uma gama de experimentação que foi possível naquele momento. Foi um processo de tentativa e erro. Nós íamos tentando, ajustando, alinhando com as expectativas dos espectadores e creio que essa foi, afinal, uma experiência bem sucedida. O que se provou durante o período de pandemia, mais adiante, na medida que o CEAF estava aparelhado para prestar as suas atividades inteiramente em âmbito remoto. Sem dúvida, foi estarmos inseridos no período da pandemia da Covid-19. Naquele momento, ainda trabalhávamos de forma analógica, com cursos e capacitações presenciais, tendo então de nos movimentarmos no sentido de adequar todo o nosso trabalho, toda a equipe do CEAF, para que nós pudéssemos levar aos colegas as capacitações e os cursos de forma online. Foi a inauguração deste prédio. Se no momento da sua instituição houve duas pessoas que foram importantes, que foram decisivos, que tomaram a decisão política pela criação do CEAF, que foram, por ordem de importância para essa decisão, o Dr. Roberto Bandeira Pereira e depois o Dr. Cláudio Barros Silva. Esse prédio, a ordem da decisão política se inverte. A ideia inicialmente foi o Dr. Cláudio Barros Silva, que era subprocurador para assuntos administrativos, que teve a ideia, levou essa ideia ao Dr. Roberto Bandeira Pereira, que era então procurador-geral, né? Convenceu da necessidade do erguimento desse prédio e me chamaram. Então, o Dr. Cláudio me chamou no seu gabinete e disse que seria importante que nós construíssemos este prédio. Tínhamos verba e a atividade exercida pelo CEAF já até então justificava a criação o erguimento desse prédio. E foi então assim que se iniciou o planejamento para a construção. E a sua inauguração foi realmente, para mim, foi quase no final da minha gestão. Creio que o último ato, né, de gestão do doutor, já com o doutor Mauro Renner como Procurador-Geral de Justiça, e foi então que nós ocupamos esse prédio e passamos a exercer nossas funções daqui. Eu creio que esse deve ter sido, com certeza, o momento mais marcante. Teve uma participação
que implicou o CEAF, que foi no concurso de promotor de justiça daquele período. O CEAF teve uma participação que foi marcante na elaboração das provas e na aplicação das provas, principalmente as orais, né? E foi interessante porque mudou o concurso e naquela época não se sabia exatamente como fazer, né? E as coisas estavam bastante difíceis e nós trouxemos para cá, para o CEAF. Né? Eu juntei a secretaria do concurso que me foi confiada com a minha presença no CEAF, juntei as duas coisas e trouxe o concurso para o CEAF. Isso foi muito interessante porque, por exemplo, a Corregedoria Geral, pela primeira vez, pôde utilizar dos serviços do CEAF para participar do concurso. Né? A comissão de concurso pôde utilizar do apoio do CEAF para executar o concurso. E essa experiência, na minha visão, ela deu um impulso assim que ainda precisa ser melhor avaliada e das possibilidades que o CEAF tem. Foi a gestão de pessoas, porque eu sempre atuei numa promotoria de modo isolado, e aqui no CEAF, eu, além de ter sido muito bem recebido por todos os amigos e amigas que aqui estavam, eu tinha que exercer a função de chefia. E é uma função que a gente não estava preparado à época para poder desempenhar. Depois o Ministério Público começou a cuidar dessa questão envolvendo gestão, e a gente tem que sempre lembrar que o CEAF nada mais é do que uma escola, e uma escola para o Ministério Público, seja para servidores, seja para membros. E esse impacto foi muito forte para mim, ao menos, que sempre fui um promotor de atividade de execução. E depois, ingressando na administração, eu me deparei com essa outra lógica de atuação junto ao Ministério Público. Eu estou falando isso lá de 2011, né? Então, quando o CEAF ainda estava dando seus primeiros passos rumo ao que ele acabou se tornando hoje em dia. Eu sempre pensei dessa forma, é verdade, mas eu acho que o CEAF, ao longo do período em que eu aqui passei, ela tornou-se não apenas algo que eu sentia, mas ela tornou-se uma convicção. Que o maior capital que uma instituição tem é o seu capital humano. Nós precisamos investir em capital tecnológico, nós precisamos estar sempre acompanhando e muitas vezes até à frente. Mas tudo isso tem uma razão de ser. É qualificar as pessoas que trabalham para o Ministério Público. Indispensável, porque o período pandêmico que nós vivemos e as novas relações que se estabeleceram a partir daí, nessa virtualização das relações, mostra como a atividade de educação será cada vez mais presente e haverá a partir daí novos desafios para as instituições que têm como o CEAF essa nobre função de manter membros e servidores qualificados.